E aí, meus craques, sejam bem-vindos ao canal. Fazia um tempo que eu não gravava o vídeo inteiro assim, só lives, shorts. Mas resolvi fazer um vídeo diante da goleada que o Palmeiras sofreu para o Novo Horizontino. Meus amigos, né, meus craques que estão aqui no canal, eu tento ver o Palmeiras de forma bem parcial. Quando eu falo bem parcial, analisando os jogadores, analisando ao todo a habilidade técnica e não só elogiando, porque às vezes tem torcedor que quer só elogios. O Palmeiras é bom, o Palmeiras é isso, o Palmeiras é o melhor. Cara, a gente tem que analisar o momento. E analisando o momento é sofrível, é muito sofrível. É claro que se a gente pegar o Palmeiras e comparar com outros clubes, acredito que tirando o Flamengo, que o Flamengo eu acho que o Flamengo ele tá em outro patamar com os jogadores que possuem no seu elenco. Então assim, com o Flamengo não é muito complicado, porque o Flamengo ele tem um time de seleção e tem reservas que entram e mudam o jogo. Mas eu queria falar aqui outro ponto, importante isso, é importante. O Palmeiras ele não tá jogando no sub-20, com o time sub-20, com o time reserva. Inclusive o Palmeiras ele jogou com o seu time quase principal, pessoal, tirando alguns jogadores, viu? Vitor Roque, Andreas Pereira. Vou até mostrar aqui para vocês o time que o Palmeiras jogou. O time principal, né? Tá aí na tela, né, pessoal? Acredito que eu já tenha colocado. Então, o Palmeiras jogou com o Marcelo Lomba, o Gustavo Gomes, o Kelvin, o Piquerez, pessoal, e o Murilo, né? Começou com o Murilo. Pessoal, essa zaga é a zaga titular. Essa zaga é a zaga principal do Palmeiras. Já começa aí que não deveria ter criado tantas chances da forma que o Novo Horizontino criou. E não foi um jogo que o Novo Horizontino fez os gols. É, claro, falha, nós contamos o erro do Luigi ali que entregou o gol. Mas os gols em si, o jogo em si, a partida completa, foi um Novo Horizontino jogando de igual para igual e muito melhor, né? De igual para igual, assim, muito melhor que o Palmeiras. Mas um jogo igual esse era para o Palmeiras ter é, atacado mais, ter ido muito mais para frente do Novo Horizontino. E volto a falar, Piquerez, um dos melhores laterais que tem, Gomes, para mim um dos melhores zagueiros do Brasil. Na minha opinião, é o melhor zagueiro que tem no Brasil. O Kelvin também é um lateral que não é ruim, gente. Ele não é ruim. E ali o Marcelo Lomba, mais Marcelo Lomba e o goleiro principal do Palmeiras, né, o Carlos Miguel, acredito que não tenha muita diferença. Então, e outro, o Marcelo Lomba fez grandes defesas, então ali menos culpado seria ele. Então o Palmeiras já tem essa defesa boa. Daí nós podemos falar do Larson, que, que é um volante aí que tá vindo da base. O Emiliano Martinez, que é um dos volantes que eu gosto, que eu acho que não é ruim. Muitas pessoas falam que não gostam dele, outras gostam, mas não acho que ele seja ruim. O Alan, o Alan nos últimos jogos jogou muito bem. O Veiga que não dá mais pro Palmeiras, mas toda hora ele é ventilado em algum clube. No começo do ano falava, não, ele já tá certo com o Grêmio, ele vai pro Grêmio, ele e o Everton, não foi pro Grêmio, continuou no Palmeiras, continua jogando. Riquelme Felipe, que também é da base, não tem muito o que falar. Aliás, tem. Riquelme Felipe deu dois chutes horrorosos, horríveis, horripilantes, é, que era para ter feito gol, vamos ser bem sinceros ali. Perdeu duas chances claríssimas de gols. Então, era para ter feito o gol, não fez. E o Flaco Lopes ali tentando, deu até dó do Flaco Lopes nesse último jogo, que era o único que tentava alguma coisa ali, mas é aquilo. Não tem como um jogador tentar sozinho sem o Vitor Roque, que é um dos jogadores que ajudam muito ele ali.
né? Na verdade, o Vitor Roque é o principal, na minha opinião. E o Flaco Lopes é mais um coadjuvante, né, de luxo, né? Um coadjuvante que joga muito bem taticamente e tem a sua habilidade, tem sua técnica também. Mas, comecei aqui falando, né? Porque às vezes a gente tem uma linha de raciocínio, um pensamento que a gente tem que ir por várias etapas e explicar direitinho. Todo clube, eu acho que todo clube tem na reserva algum jogador que você olha e você fala assim, cara, esse jogador vai entrar e vai mudar o jogo. Por mais que o time seja ruim, por mais que qualquer clube, pessoal, tem aquele jogador que você fala, não, esse jogador vai entrar e vai dar uma melhorada. Pessoal, Palmeiras não tem. Palmeiras não tem. Então você olha pro banco de reserva do Palmeiras e outra, esses 4-0 que sofreu pro Bragantino, vamos ser bem sincero aqui, se o Palmeiras não perdesse de 4-0 pro Novo Horizontino, com esse time que o Palmeiras está indo, uma hora ia acontecer aí na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Porque esse time do Palmeiras, o time reserva em si do Palmeiras, fez vários jogos no final do campeonato em que foi um vexame. Perder de 4-0 para o Novo Horizontino, fora de casa, né? Foi no campo do Novo Horizontino. Para mim, esse equivale a não conseguir ganhar do Vitória, que estava no rebaixamento. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Vitória, que estava no rebaixamento, em casa. Isso custou o título. Não conseguiu ganhar do Santos, que estava ali dentro do rebaixamento muito mal, um Santos quase rebaixado. O Palmeiras também, com as reservas, não conseguiu ganhar do Santos também. Só que os jogadores que não conseguiram ganhar do Santos, do Vitória, do Fluminense, são os jogadores que o Abel aposta no segundo tempo. Então, acredito que, né, é um deboche, né, colocar Bruno Rodrigues, que não deveria ter sido contratado, já que jogou aí uns jogos importantes e viu que não serve. Luigi, né, teve a falha ali, mas eu sempre falo aqui, sempre falo do Luigi. Luigi, não sei o que está fazendo no Palmeiras. Só o Abel, vejo vários vídeos, posts falando isso, só o Abel vê a habilidade nele. E é verdade. Quem mais vê habilidade? Algum jogo, se você me mostrar um jogo. É engraçado que tem jogador no Palmeiras que nem o Romulo. Romulo que veio do Novo Horizontino, né? Novo Horizontino tinha um Romulo que jogava muito, tava jogando muito. Chegou no Palmeiras, não teve chance e foi embora. O Luigi não. O Luigi, todo jogo ele tem sua chance, faz besteira e continua no Palmeiras. Então, assim, é um dos poucos times, o Palmeiras, que não tem algum reserva que entre e vai mudar o jogo. Entrou no jogo, vocês podem ver o Bruno Rodrigues, o Marlon Freitas, o Luigi, o Benedetti e o Luiz Pacheco. Ainda tinha o Maurício. Na verdade, se fosse para colocar algum desses jogadores na reserva, um dos que não são tão ruins seria o Maurício, que não entrou. Então, não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar, não. Aliás, esse Robson, que fez os 3 gols no Palmeiras, ele passou pelo Curitiba. Aí quem gosta de futebol, quem acompanha os outros times, viu o quanto ele jogou no Curitiba, foi um dos jogadores muito bons do Curitiba. E às vezes a gente vê uns jogadores aí, o Robson seria 1000 vezes melhor no Palmeiras do que Luigi, do que Bruno Rodrigues. Mas o Palmeiras o que ele faz? E esse é um dos exemplos, né? Um exemplo claríssimo, né? Que não dá. O Robson, que seria um dos jogadores que seria para ser... seria titular claríssimo no Palmeiras, né? Mas não, prefere Luigi, Bruno Rodrigues, jogador machucado. Palmeiras prefere contratar jogador machucado, quando não prefere contratar jogador machucado, contrata jogador que não tem habilidade, e é isso. Então, assim, o que a gente tem para analisar desse 4-0 do Novo Horizontino é que o Palmeiras perdeu de 4-0 pela coletiva do Abel. Eu acho que ele não reconheceu isso, não sabe, né? Quando o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro,
Eu tinha certeza que o Palmeiras ia começar 2026 diferente, começou igual. E tá aí mais uma derrota de 4-0, tá bom? Não tem muito o que falar isso. O vídeo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like.